palavra de Deus que diz assim para nós, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8 ao 10. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneiras agravados ou maltratados, mais do que poderíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Amém? Tema desta noite: vale a pena sofrer por Jesus. Você está sofrendo pelo nome de Jesus? Pelo fato de ser um cristão? Eu quero dizer para você nessa noite: vale a pena. Tem galardão quando sofremos pelo nome de Jesus, porque somos cristãos, porque falamos de Jesus. Sofremos pelo nome de Jesus, vale a pena sofrer por Ele, porque Ele está vendo tudo e Ele é galardoador. O apóstolo Paulo, num momento difícil, passando aqui por um vale da sombra da morte. Nesse tempo de Covid aí, quantas famílias não passaram por isso? Famílias que foram dizimadas, cada coisa terrível, famílias inteiras dizimadas pela Covid. Tem gente que morreu, estava vendo um rapaz novo que morreu, estava lendo até hoje, que não sabia que o pai tinha morrido também. Família dizimada, uma enfermidade, outros tipos de doenças, enfermidades, problemas. E o apóstolo Paulo, ele também passou pelo vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte sempre é muito difícil passar, porque ele é frio, é escuro, há salteadores. Muitos não conseguem atravessar por ele, ficam no caminho, são presa fácil dos salteadores. E o apóstolo Paulo, ele podia dizer: a tribulação que nos sobreveio na Ásia foi tão grande que ficamos de sobremaneiras maltratados. Olha só, mais do que poderíamos suportar, de tal modo que até da vida desesperamos. Ele dizendo, pensando que não poderia viver, que a nossa vida seria cortada. Em nós mesmos tínhamos sentença de morte. Na cabeça dele, na mente dele, achava: chegou o momento de morrer. Porque para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Momento que você perde todas as tuas forças, usa todas as tuas habilidades, se esforça, faz de tudo, tua capacidade, de repente você vê que não valeu nada. Aí você fica à mercê de Deus mesmo, dependendo de Deus, né? Deus faz ou faz, mas ele podia dizer aqui o qual nos livrou de tão grande morte, e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Glória a Deus. Aleluia. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, Senhor. Glória a Deus. É a confiança do cristão. Paulo foi maltratado muito mais do que aquilo que ele podia suportar. Ainda que a Bíblia nunca se contradiz e nem mente, diz que a tentação ou a provação não será acima do que podemos suportar. Mas imagina que o que Paulo passou foi no limite. No limite. Até aqui. Deus sabe o limite de cada um de nós. Paulo estava passando aquele limite, a ponto de perder a esperança da própria vida. Havia uma sentença de morte sobre ele. Não adiantava mais confiar nas suas próprias forças. O controle já não estava mais nas suas mãos. Paulo estava dependendo de Deus, que ressuscita os mortos. Às vezes ficamos confiando em nós, naquilo que temos, que podemos fazer, mas quando as nossas forças
as nossas tentativas não alcançam, não conseguem, nós como cristãos ficamos à mercê. Só Deus, só o Senhor, né? É aquela dependência de Deus, só o Senhor nessa hora, não tem para onde sair. E Paulo estava assim. Paulo sabia que Deus podia livrá-lo, como aconteceu naquele momento, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Quer dizer, Ele nos livrou e vai continuar nos livrando. Essa é a esperança do cristão, né? Deus tem te guardado, e nossa esperança é que Deus vai continuar a fazer isso. Mas Paulo sabia também que o Senhor podia permitir que ele passasse pelo meio do vale da sombra da morte. Às vezes nós não queremos passar pelo vale escuro, por meio das enfermidades, pelos grandes problemas financeiros que atingem a nossa vida, também a humanidade. Mas às vezes Deus permite. Paulo sabia disso. Paulo sabia muito bem, porque Paulo conheceu Deus muito a fundo. Ele sabia que Deus poderia guardar, como também sabia que Deus podia permitir que ele passasse por momentos difíceis. Como nós cristãos aqui também aprendemos e temos aprendido que Deus pode nos guardar, Deus pode abençoar, Deus pode abrir porta, mas temos aprendido também aqui nesse lugar que Deus também pode permitir que eu passe pelo vale escuro da sombra da morte. Nós vemos na Bíblia Sagrada que Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abdenego de entrar na fornalha de fogo ardente, a fornalha que foi aquecida 7 vezes mais. Nabucodonosor ficou tão irado que mandou aquecer 7 vezes mais. Por quê? Para que os servos de Deus fossem consumidos, ao chegar pertinho da fornalha, fossem já torrados e queimados. Deus não impediu que eles fossem lançados. Deus podia ter guardado, livrado, né? Alguma coisa Deus podia ter feito para que eles não fossem lançados. Mas há momentos que Deus permite que a gente entre dentro da fornalha. Essa é a vida cristã. É esse ensinamento que nós recebemos do Evangelho dos nossos pais, Evangelho que recebemos da própria palavra do Senhor Jesus. Há momento que Deus opera, há momento que Deus cura, mas há momento que a enfermidade continua ali, você está orando, o estado da pessoa piora, você fica... Há muitos que se afastam da fé, porque as coisas acontecem não conforme ele queria, pedir, então Deus não existe. Deus existe sim, é que Deus permitiu. Algum propósito Deus tem nas coisas, tanto para a vida quanto para a morte. Às vezes você não sabe porque Deus permite que uma pessoa morra. Eu não sei, fico triste, mas Deus sabe. Ele permite muitas coisas, e nós como cristãos também devemos saber. É o Evangelho que nós aprendemos, e aqui nesse lugar eu louvo a Deus, porque a palavra do Senhor é a verdade, e nós temos revelado a verdade da palavra do Senhor, sem esconder de nada aquilo que é o verdadeiro Evangelho. Esse é o Evangelho que vai nos levar para o céu. Há muitas pessoas que ficam no caminho, porque não suportam um problema maior. Não aceito, e vai sofrendo e desiste de Jesus. Nós não podemos aceitar derrota, não, vamos lutar. Mas às vezes Deus permite que situações difíceis aconteçam. Sadraque, Mesaque e Abdenego foram lançados na cova dos leões, mas tem uma diferença: o Senhor estava com ele no meio da fornalha. Essa é a diferença do cristão, daquele que anda com Deus. Você não vai entrar sozinho no meio do fogo, você não vai entrar sozinho no meio dessa tribulação, você não entra junto no meio da enfermidade que quer tirar a sua vida. O Senhor vai contigo. Mas se eu morrer, o Senhor vai segurar na tua mão e vai dizer: meu filho, chegou a hora para tu ir para a casa do meu pai. Aleluia, glória a Jesus. Esse é o Evangelho que eu recebi do meu pai. Meu pai era um homem muito simples, mas recebeu o Evangelho poderoso, o Evangelho verdadeiro, que não esconde. Aleluia, glória a Jesus. Deus não livrou Daniel
de ser lançado no meio da cova dos leões. Os leões estavam famintos. Deus podia impedir, não podia usar o rei, mas o rei fez uma lei, mas o rei podia dar uma loucura nele. Eu estou o rei aqui, eu vou quebrar a lei. Mas existia uma lei acima do rei, que é a lei dos medos e persas, que uma lei não podia ser mudada, já que ele assinou. Ele não podia se contradizer, ele não podia contradizer o reinado. Ficou de mãos amarradas, não tinha jeito. Nem os mais influentes, o mais influente, que era o rei, o Dario, podia tirar o Daniel daquela situação, que aqueles homens em volta, os invejosos, armaram para Daniel. Deus permitiu. Deus podia livrar. Senhor, me livra dessa cova dos leões. A gente pede para Deus: Senhor, não deixa eu passar por isso. Quem já não passou por uma situação como essa? Senhor, não deixa eu passar por isso. Senhor, não deixa. E a gente passa. Senhor, mas eu orei, eu jejuei, eu busquei a Deus. E Deus permite. Deus permite, porque no meio do fogo, no meio da cova dos leões, nós vamos conhecer a glória do Senhor, o poder de Deus manifesto nessas horas. É hora difícil, mas o cristão que foi selado com o Espírito Santo, ele sabe que vai ter que passar por esses momentos difíceis. Ninguém está livre. Mas Daniel tinha a convicção de uma coisa: eu vou para o meio dos leões, para a cova dos leões. Eu sei que eu vou para a morte. Era uma sentença de morte, mas eu sei que o Senhor está comigo. Glória a Deus. A pior coisa é o homem atravessar para a eternidade sem ter Jesus. A pior coisa é o homem entrar no vale da sombra da morte sem ter a presença do Senhor. Daniel tinha uma convicção na vida dele: Deus está comigo. E Deus tinha propósito ainda na vida dele. Deus podia livrar, levá-lo. Ele podia ter sido devorado pelos leões, mas ainda havia promessas a serem cumpridas na vida de Daniel. Aleluia! Glória a Deus. É Deus, tu não vai morrer ainda. Eu ainda tenho promessas a teu respeito. Glórias ao nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Deus enviou o anjo. Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões. O Senhor está presente. Glória a Deus. Nós somos igreja de Jesus. Aleluia. Deus tanto livra, quanto Deus também vai conosco. Na fornalha de fogo ardente, o Senhor entrou com os 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abdenego. A 4ª pessoa estava ali. E Deus permitiu que o Nabucodonosor pudesse ver e enxergar. Tem um 4º homem ali, e esse 4º aparece com Deus, um filho dos deuses. É diferente. E passeou, aleluia, no meio da fornalha ardente. De manhã cedo, o rei Dario foi buscar a Daniel. Daniel, será que o teu Deus te livrou? Ó rei, o Senhor enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Por causa desse evangelho maravilhoso, o apóstolo Paulo, o evangelho para chegar a gente aqui, amados, para nós ter acesso aqui no Sudeste, ele custou muito no Brasil, demorou muito para entrar. Ele começou vindo pelo lado do Nordeste. Ele começou sempre houve uma barreira muito grande para chegar a nós. Hoje temos acesso, você pode ter quantas Bíblias você quiser no Brasil. Tem que aproveitar a oportunidade, que as portas estão abertas. Muito difícil o evangelho chegar a nós. E por causa desse evangelho maravilhoso, que o apóstolo Paulo pagou um preço muito alto por causa dele, muitas humilhações, muitos sofrimentos. Nós vemos aqui em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 32 e 33. Olha só, Paulo teve um momento que ele teve que descer em um cesto para fugir de uma prisão arbitrária, como se fosse um criminoso, um fugitivo. Está ali em 2 Coríntios 11, 32 e 33. Em Damasco está escrito: o que governava sobre o rei Aretas
pôs guardas às portas da cidade dos Damascenos para me prenderem. Paulo não tinha feito nada, só porque estava pregando o evangelho. E fui descido num cesto por uma janela da muralha. Os crentes, não, Paulo não estava nesse portanto, se quiserem me matar, pode me matar. Mas os crentes, não, tu não pode morrer agora não, tu é precioso aqui para nós. Colocaram ele dentro de um cesto, fecharam o cesto e desceram por uma das janelas da cidade. A cidade era toda murada, né? E nas paredes da muralha tinha janelas. E ele desceu, e assim escapei das suas mãos. Em Atos capítulo 14, versículo 19 em diante, ali em Listra, Paulo foi arrastado para fora da cidade para ser apedrejado até a morte. Olha só, Atos 14, 19 em diante. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo. Quando eu leio a Bíblia, eu começo a ver a multidão é muito fácil de ser convencida. A multidão é muito fácil. Uma hora está dando beijo e abraço, mesmo. No dia seguinte, ou algumas horas depois, alguém convence ela que aquela pessoa não é, já está apedrejando. A multidão é uau. E há quem diga aí, não eu, nem a Bíblia, diz que a voz do povo é a voz de Deus. Isso é conversa para cara marketing, turma que quer ganhar voto aí. A voz de povo é a voz do povo. Uma hora é uma coisa, uma hora esse é um ser humano. E a multidão, esses grupos de judeus que vieram de Antioquia e de Icônio, convenceram os judeus a apedrejar Paulo, só por causa da pregação do evangelho. E o arrastaram para fora da cidade, pensando que estava morto. Apedrejaram e jogaram para fora da cidade. Mas rodeando os discípulos, grupo de crentes, rodearam a Paulo, levantou-se Paulo e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, olha só, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos. Aquele homem que foi apedrejado até a morte, dizendo: se animem, sejam animados no Senhor, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Parece que o crente está perdendo, foi humilhado. O crente nunca perde. O apóstolo Paulo, escrevendo no capítulo 8 de Romanos, ele diz assim, no meio de tantas coisas difíceis, ele diz: em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Glória a Jesus. Você é mais do que vencedor porque você serve o Senhor. Glória a Jesus. Esse mesmo apóstolo Paulo, na Macedônia, ali em Filipos, ele foi açoitado, preso, amarrado com os pés em tronco, colocado os pés no tronco, porque expulsou um demônio de uma jovem atormentada pelo diabo. A menina tinha um espírito de adivinhação que dava lucro para os seus senhores. E Paulo foi jogado, primeiro açoitado e depois lançado no cárcere. Paulo e Silas. Atos capítulo 16, versículo 23 em diante. Havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés com o tronco. Estava preso mãos e pés. Mas perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Aleluia, aleluia. Apóstolo Paulo, por causa do evangelho, ele expulsou um demônio, um espírito maligno que estava numa jovem. Ele apanhou, foi surrado, machucaram ele, depois lançaram na prisão, pés e mãos nos troncos. Mas perto da meia-noite eles cantavam e louvavam ao Senhor, oravam e cantavam ao Senhor. Aleluia. A vida do cristão não é
Não é só tristeza não, tem alegria no meio da dor também. Aleluia. Você pode cantar no meio da dor. Quando estiver difícil, a enfermidade começar a machucar teu corpo, começa a louvar o Senhor. Começa a exaltar o nome do Senhor. Você vai sentir uma alegria do céu na tua vida naquele momento. Com as portas fechadas, não tem saída. Você indo por um caminho de sombra de morte. Levante teus olhos para o céu e louve o nome do Senhor. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Aleluia. Eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Como Jó, depois de ter passado, perdeu tudo, perdeu saúde, perdeu os filhos, perdeu os bens, ficou na pior, uma dificuldade que só. Ele podia dizer: olha, posso. Ele dizia, texto de Jó, eu sei que o meu Redentor vive. Essa expressão, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Eu verei por mim mesmo, verei com os meus olhos. Ele tinha uma convicção, ele sabia que Deus estava vendo. Tanto que chega no final do capítulo de Jó, o que aconteceu? Deus se levantou. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Evangelho é maravilhoso. Não desista de Deus, Deus nunca vai desistir de você. Não desista de servir a Deus, não desista de falar de Jesus, não desista do Senhor por nada desta vida. É tudo que nós temos, viu, amado? É tudo que nós temos. O apóstolo Paulo sofreu frio, passou fome, naufrágio. Ali em Atos capítulo 27, versículo 13 em diante, diz que eles foram náufragos e foram parar numa ilha. Imagina um náufrago, ele passa frio, porque as águas eram congelantes, fome, não tem onde se segurar, não tem com quem você se contar. Mas em Atos 27, 23 ele disse assim: porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Aleluia, aleluia. O servo de Deus nunca está só. Eu quero dizer para você nesta noite: você nunca vai estar só. Glória a Deus. A tua fé é poderosa em Deus. A tua fé em Cristo é indestrutível. Aleluia, aleluia. Todo mundo apavorado, querendo morrer, morrendo, jogando comida fora. Estava jogando peso da carga fora. Eles podiam fazer, mas Pedro: espera aí, não façam isso. Porque essa mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Ele me disse: não temas, Paulo, você vai chegar no destino a Roma, porque eu tenho ainda uma obra para realizar na tua vida lá em Roma. Deus falou com ele. O que aconteceu depois? Naufrágio. Mas Deus falou comigo. Mas Deus falou comigo. Deus está na bonança, mas como está no meio da tempestade. Deus está na alegria, mas também está no meio da dor. Deus está na tua saúde, mas também está lá na doença contigo. Ele está presente. O barco se destroçou todo. Paulo foi salvo num pedaço de madeira para se salvar. Deus falou com Paulo, Deus falou para Paulo que não ia morrer ninguém. Amado, no naufrágio não morreu uma pessoa, porque Deus falou. Estava a palavra do Senhor empenhada. Deus disse para Paulo que não ia morrer ninguém. E eram 276 pessoas naquela embarcação. Não morreu ninguém, porque Deus empenhou a sua palavra. Deus disse: não vai morrer ninguém. No naufrágio, barco batendo nas pedras, tudo quebrando, morrendo no mar. Era aquele mar Adriático congelante, era gelo puro. Era para morrer ali
uma grande parte daqueles homens, mas Deus disse que não ia morrer ninguém. Aleluia! O barco pode até quebrar, mas Jesus vai estar conosco nas horas mais difíceis e sombrias. Aleluia! Haverá uma saída. Para Paulo houve uma saída para a ilha de Malta, a mais próxima. Era porque Deus queria que ele estivesse ali. Por quê? Porque havia uma grande obra a realizar naquele lugar. Se aquele barco não quebrasse naquela hora, naquele lugar, porque foi de madrugada que isso aconteceu. É a coisa mais triste, o naufrágio pela madrugada. Você não vê nada. Você pensa que vai ser devorado por peixes. Você pensa que vai morrer afogado. Você não vê, é só escuridão e treva. Mas Deus disse: vai parar no lugar certo, porque eu tenho muitas almas para serem salvas nessa ilha. Deus tem maneiras de trabalhar que a gente não entende. A gente pensa que é só as coisas direitinho acontecem. Às vezes acontece um estrago, às vezes acontecem uns acidentes feios, umas coisas terríveis que acontecem que a gente não acredita. Meu Deus do céu, mas Deus está no meio. Algo Deus quer avisar e quer falar, e nós temos que dar ouvidos para a voz do Senhor. A embarcação quebrou, mas ninguém morreu. Foram dar numa ilha chamada Malta. É como Deus dissesse: é aqui que eu quero que vocês desçam. Amado, a vida está nas mãos de Deus. Ninguém tira a nossa vida. A nossa vida só vai sair de nós quando o Senhor nos chamar. Só seremos recolhidos na hora certa que Deus determinar. Amém? Glória a Deus. Deu na ilha chamada de Malta, e ali foi cura, ali foi salvação. Mas o diabo queria impedir logo no início, porque o diabo sabe: aonde tem gente de Deus vai ter milagre, aonde tem gente de Deus tem a presença do Espírito Santo, e os milagres vão acontecer. E logo no início o diabo queria impedir que essa obra acontecesse. Quando Paulo pôs a mão na fogueira, todo mundo morrendo de frio, amado. Todo mundo. E Paulo colocou a mãozinha para esquentar, pegou uns gravetos e colocou. De repente a víbora venenosa mordeu Paulo. O diabo quer impedir, mas ele não pode impedir aquele que é maior de todas as coisas. Ele não pode impedir o poder, não pode impedir o agir de Deus. O diabo não pode impedir a ação do Espírito Santo. Deus é maior. Aleluia. Não fica com medo. Será que eu vou conseguir? Será que vai dar para mim? Será que a porta vai abrir? Eu quero dizer, os propósitos e os projetos que Deus tem sobre a tua vida, eles vão ser realizados, porque a vontade do Senhor é soberana, está acima de tudo. Glórias ao nome do Senhor. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Quando ele foi mordido, sabe o que disseram? Aquela turma de preso, né? Aí falou: vai esperar o quê mais, né? Se cometeu o pecado, se errou, né? Isso aí tá marcado. Paulo colocou no fogo, a Bíblia chama de bicha. Colocou aquela cobra no fogo, queimou. Ali não aconteceu, ficaram tudo: esse homem é diferente. Aí já começou aí Públio, que era o governador do lugar, diz: meu pai está doente. E Paulo curou. Jesus curou o pai de Públio. Jesus salvou aquela ilha. Muitos outros doentes foram curados. A obra do Senhor foi realizada. O nome do Senhor foi glorificado naquela ilha que estava esquecido por muitos, mas não pelo Senhor. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Em 2 Coríntios, estou falando desse homem de Deus, apóstolo Paulo, 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 25 ao 28, diz assim: ele falando: 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Que lugar é esse abismo? Sabe o que é? No meio dos mares, amado. A coisa mais terrível, a pessoa sofrendo naufrágio em alto mar. Você não vê nada, é só céu e mar. 3 vezes tive naufrágio, e 1 noite e 1 dia no abismo. Esse homem ficou no meio das águas por 1 noite e 1 dia. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores,
em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, e em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Ele sofria com os falsos, né, irmãos? Em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores que me oprimem a cada dia, estava o cuidado de todas as igrejas. Ele sofria por causa da igreja de Deus. Ele não queria que os irmãos sofressem por causa dele. O grande sofrimento dele. E em 1 Coríntios capítulo 15, 32, diz que em Éfeso, Paulo combateu contra feras. A tradução original diz que contra bestas. Contra animais. Contra bestas. Todo tipo de batalha. Paulo, ele era odiado pelo mundo. Ele era detestado pelos homens, mas ele era amado no céu. Tem muita gente que às vezes quer ser muito querido pelos homens, mas não é amado do céu, porque faz tudo aquilo que Deus não se agrada. Mas Paulo era amado no céu. E às vezes eu estou trazendo esses momentos de Paulo nessa mensagem, nesta noite. E qual o segredo do apóstolo Paulo para que ele pudesse suportar tantas aflições como essa que eu tenho trazido aqui? Não trouxe todas, houve muitos tipos de sofrimento. Até a morte dele também foi tão difícil. O Paulo foi, segundo a tradição, ele foi decapitado pelo imperador, por Nero. Qual o segredo do apóstolo Paulo para que ele pudesse suportar tantas essas aflições e sofrimentos, até mesmo até a morte? Primeiro, ele teve um encontro real com Jesus ressurreto. Ele teve um encontro com Deus. Ele sabia quem era Jesus. No caminho de Damasco, ali no capítulo 9 de Atos, versículo 3 em diante, diz que indo no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. Ele teve um encontro com o Senhor, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues, e duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, aquele homem corajoso, resoluto, que queria matar e prender os cristãos, e ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? O encontro com Deus muda o homem, né? Quebra. Aquele homem orgulhoso, soberbo, estava quebradinho, né? Senhor, que queres que eu faça? E o Senhor disse para ele: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Aleluia. O segredo na vida desse homem para suportar tantas as coisas foi o encontro que ele teve com Deus. Quem tem um verdadeiro encontro com Deus jamais pode esquecer desse dia. Quem já entrou nos santos dos santos, em outro lugar, não dá para viver. Canta mais alto aí. A glória de Deus. Quem já entrou nos santos dos santos, em outro lugar, não dá para viver. Como um homem pode resistir a naufrágios, a fome, a nudez, às feras, às bestas, aos homens maus, a apedrejamento, a risco de morrer afogado no meio das águas? Como o homem consegue suportar? Todos aqueles que tiveram um real encontro com Deus, Paulo teve. Ele conheceu Jesus. Ele disse: eu conheci Jesus, eu vi Ele. Aleluia!
Glórias ao nome do Senhor. Ele teve um encontro com Jesus ressurreto. Ele contemplou Jesus ressurreto. Esse encontro com Jesus foi tão poderoso e tão marcante que ele não resistiu. Ele caiu em terra. Ele caiu diante daquele que é o Senhor de todas as coisas. Naquele momento, Paulo, ele conheceu a graça salvadora que se revelou em sua vida. A graça caiu sobre ele. Deus veio sobre ele. Paulo teve um encontro. Se alguém chegasse para ele e dissesse assim: desiste, para com isso, não faz isso não, os caras querem te açoitar aí, dá uma parada, os caras estão doidos para te prender. Não, foi para isso que ele me chamou. Deus falou a respeito dele: isso é para mim vaso escolhido. Esse Paulo é vaso escolhido, e eu vou lhe mostrar o quanto ele vai sofrer pelo meu nome. E estava marcado. Aleluia. Eu estou transmitindo essa palavra para vocês, e eu quero dizer para vocês nessa noite: nós estamos no século 21, e às vezes nós vemos o quanto nós estamos tão longe desses homens de Deus. Mas quando o Espírito Santo nos traz essa palavra, e essa palavra é ministrada no meio da igreja, é sinal que Deus nos ama e nos está mostrando o caminho certo, por onde conduzir. Essa mensagem, ela tem acolhimento no meio da igreja do Deus vivo. É isso que eu tenho que ser. Assim que eu tenho que ser. É assim que eu tenho que me conduzir. Paulo conheceu a graça salvadora de Jesus. Em 1 Coríntios 15, versículo 8 em diante, diz que e por derradeiro de todos me apareceu também a mim. Ele falando que os apóstolos que viram Jesus, ressuscitado, ele também apareceu a mim como um abortivo, quer dizer, fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. Amado, não dá para mudar o que aconteceu lá atrás. Tem uma coisa: perdão. Ele diz que o perdão, ele apaga os nossos pecados, mas o que aconteceu fica na memória, na lembrança. Eu vou fazer o quê? Mas pela graça de Deus sou o que sou. Vai ficar a marca lá, mas vai ficar como lembrança, mas a graça vai me conduzir em passos verdejantes. Não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Jesus. Não tinha espaço para orgulho, não tinha não. Na hora que tudo que fazemos é pela graça do Senhor. Primeiro encontro, esse encontro real. Esses eram um dos segredos de Paulo. Outro segredo de Paulo que eu vejo é que, para suportar tantas coisas, ele era 100% de Deus. Não é 99%, 100%. Ele era 100% de Deus. Ele era todo de Deus. Ele era todo. O vaso dele estava lotado até em cima de Deus. Não tinha espaço para mais nada. Em Gálatas 2:20 ele diz que eu já fui crucificado com Cristo, quer dizer, eu morri com Ele. Já não sou eu quem está vivendo, mas é Cristo que vive em mim. A vida que agora eu estou vivendo no corpo, eu estou vivendo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Glória a Deus, aleluia. Eu não vivo mais, é Cristo que vive em mim. 100% de Deus, 100% de Jesus. Aleluia. Jesus era Senhor sobre a vida do apóstolo Paulo. Não era só Salvador,
Não era só abençoador, não era só provedor, mas também era Senhor. Sabe quem é um Senhor? É o que tem domínio sobre as nossas vontades. Eu só vou fazer aquilo que Ele quer, eu só vou andar no caminho que Ele quer, eu só vou fazer a vontade dEle. Antes de fazer qualquer coisa, tem que perguntar para Ele. Isso é senhorio. Paulo tinha um Senhor sobre ele. Ele não fazia a sua própria vontade. Jesus tem salvo muita gente, tem abençoado muita gente. Jesus me salvou, maravilhoso. Mas é também Senhor sobre você? É Ele que dirige os teus passos? É Ele que está sobre a sua vida? É Ele que tem o senhorio? Você faz só o que Ele quer? Ou ainda está a tua vontade imperando? Paulo, quando a nossa vontade ainda está imperando alguma parte da nossa vida ainda, é sinal que a gente precisa morrer mais. Precisa morrer nessa área, eu preciso morrer aqui, eu preciso morrer mais ali. Eu preciso estar crucificado com Cristo. Eu preciso ser 100% de Jesus. Glória a Deus. Todos nós como cristãos temos que estar debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Filipenses 2:9 em diante diz que pelo que também Deus o exaltou, Jesus Cristo, soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Jesus é Senhor. Aleluia. Aleluia. No Apocalipse, João viu isso. Viu ele com coroa, com diversos diademas na sua cabeça, coroas de vitória, roupas brancas, vestes talares, um cinto de ouro, e na sua coxa estava escrito: era Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Toda honra e glória ao nome daquele que é Senhor dos Senhores para sempre. Glória a Jesus. Aleluia. É Senhor, tem senhorio diante dos anjos. Os anjos têm que se prostrar diante dele, demônios têm que se curvar diante dele, e todo homem e todo ser que respira tem que se ajoelhar diante daquele que é Senhor dos Senhores. Glória a Jesus. Glória a Deus. Paulo era 100% do Senhor. Aleluia. Paulo teve encontro com Deus, os segredos, a vida dele para suportar tanto sofrimento. Segundo, era 100% de Jesus. E terceiro, para encerrar, Paulo sabia para onde ia depois da morte. Ele sabia para onde ia. Ele conhecia o futuro dos salvos em Cristo. Ele sabia muito bem o que lhe estava aguardando na eternidade. Aleluia. Quando a pessoa não sabe para onde vem, não conhece seu futuro, ele fica com medo. Será? Paulo tinha certeza, convicção. Aleluia. Em Romanos capítulo 8 e versículo 18 diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Sofrimento nenhum vai se comparar com a glória que vai ser revelada na vida da igreja. Aleluia. Não pensa que o encontro de Jesus com a igreja vai ser um encontro de lamúrias. Os crentes vão chegar: Jesus, por que eu passei por isso? Senhor, por que tu permitiu isso na minha... Vai ser encontro de alegria, de glória. Não são para comparar. As aflições deste mundo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia. A glória vai ser tão grande na igreja, nesse encontro com Jesus vai ser tão grande. Aleluia. Não vai ter lugar para tristeza, não vai ter lugar para luto, não vai ter lugar para dor. Vai ser alegria, vai ser o clarão da presença daquele que vive para sempre. Glória a Jesus. Glória a Jesus. 2 Coríntios capítulo 12, Paulo foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Ele sabia.
que era a eternidade. Ele sabia o futuro. Por isso ele pregava sem medo. Por isso ele pregava sem temor algum. Ele sabia o que estava esperando. Deus já tinha dado para ele uma amostrazinha, um gostinho. Ele teve um gostinho do que é estar com o Senhor. Ele mesmo não queria voltar, mas por amor aos cristãos, Deus, eu não vou ter que voltar. Aleluia, glória a Deus. Em Apocalipse 22 e versículo 14 nos diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Sabemos para onde vamos. Aleluia. Seja cristão, seja fiel até o fim dos teus dias. Não negue o nome de Jesus. Não titubeie em falar a quem você pertence, qual é o teu povo, de onde você é e a quem você é, e quem tem o senhorio sobre a tua vida. Não tenha vergonha de dizer quem é o teu Salvador. Apocalipse 21 e versículo 1 ao 4 diz assim: o apóstolo João, tendo a revelação do Apocalipse, viu um novo céu e uma nova terra. É para esse lugar que Paulo sabia que iria também, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. É como um presente. A nova Jerusalém vai ser como um presente para a igreja, como tivesse no laço de presente a igreja entrar nela. A igreja vai estrear a nova Jerusalém. É como você entrar numa casa nova, é como você ter um carro novo. É muito mais além do que isso, do que essas coisas materiais. A nova Jerusalém vai vir como um laço de presente para a igreja, como ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Paulo sabia para onde ia. E ainda para encerrar, em Apocalipse 22, versículo de 1 a 5: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da praça, e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpadas, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre. Glória a Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Essa confiança que Paulo tinha, e que a igreja de Deus também tem. Estamos no caminho certo. Vamos seguir firme. Aleluia. Seja fiel até a morte. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Glórias ao nome do Senhor. Vamos orar a Deus.